Você tá gestante, tá sentindo aquela culpa, calma, calma, que eu sei muito bem o que você tá sentindo. Eu sou Tata Werneck, sou mãe, sou nutricionista materno-infantil e atendo gestantes que se sentem culpadas todos os dias. Mas eu vim aqui trazer 3 pontos fundamentais para você entender essa culpa e não se culpar. Olha que maravilha. Primeiro, a origem. Segundo, a gente vai falar sobre os mecanismos, a fisiologia dessa culpa, os hormônios que estão envolvidos. E depois, todo o emocional, toda a vulnerabilidade que a gestante se encontra. Então, fica até o final que você vai entender tintim por tintim o que está acontecendo aí nesse corpo e o que você pode fazer para se sentir melhor. Vamos lá? Culpa na gestação. Por que eu não consigo seguir a dieta perfeita se antes eu conseguia? Por que eu não consigo executar as minhas atividades que eu sempre fiz e agora eu não estou conseguindo? Por que eu estou sentindo um sono desesperador? Por que eu estou com uma vontade louca de comer doce? O que isso vai trazer de mal para o meu bebê? E por que eu não estou me conectando com o meu bebê como todo mundo diz que é para eu me conectar? Essas situações são super comuns, são super normais e fisiológicas, mas existe aí muita coisa que é simplesmente um pensamento coletivo da sociedade que faz a gente se sentir ainda mais culpada. Então vamos começar. De onde vem essa culpa? Vamos lá. Ser mãe hoje já vem carregado de cobrança. Primeiro que a gente está muito mais sozinha do que antes. Como diz o provérbio africano, é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. E a gente muitas vezes está sozinha, sozinha com um parceiro, com uma parceira, e a gente não tem essa rede de apoio que se tinha ou que se deveria ter, certo? Então, isso já traz para a gente uma cobrança imensa da gente proporcionar tudo para o nosso filho, para o nosso bebê, sendo que a gente não tem a mesma disponibilidade. A gente tem que trabalhar muitas vezes, você precisa, né, realizar milhões de coisas e você não, muitas vezes não consegue ter o tempo só para ser mãe. E mesmo assim, quando tem o tempo só para ser mãe, muitas vezes você está dividida com também outras obrigações que podem variar aí um mundo. Outro fato que gera muita cobrança nas mães é a comparação. Internet, redes sociais, elas são ótimas para fazer a gente achar que a vida de todo mundo é perfeita e só a nossa que está sendo aquela loucura. Quando na verdade a vida de ninguém é perfeita. As pessoas escolhem o que elas querem postar, elas vão colocar lá um ensaio fotográfico que elas fizeram, lindas, maravilhosas gestantes. Elas vão colocar lá o momento de carinho entre a família e tudo mais, mas ninguém vai mostrar as coisas que estão envolvidas, que provavelmente todas as gestantes ou quase todas as gestantes passam. Como, às vezes, alguma intriga na família, às vezes um problema conjugal, às vezes alguma coisa com a sogra, com a mãe, com outro filho. Tem milhões de coisas que acontecem na nossa vida que fazem a gente achar que a gente tem culpa de tudo que está acontecendo durante a gestação. E faz, muitas vezes, a mulher pensar o seguinte: eu não podia estar infeliz, eu não podia estar reclamando disso, estou grávida, está tudo bem, né? Minha gravidez está ótima. Ou então, se a gravidez não está ótima, você se culpa porque a gravidez não está ótima também, porque você tem, sei lá, um diabetes gestacional. Então, a gente vai para as redes sociais e a gente vê um mundo maravilhoso de todo mundo. Só que a realidade de todo mundo tem as suas questões, os seus desafios, as suas dificuldades, certo? Então, não se compare. Entenda que aquela pessoa ali só escolheu mostrar determinado momento da vida dela e que não resume o que é a vida dela e que você também não tem nada que saber se a vida é ou não é. Você tem que olhar para você e se olhar com carinho, porque é isso que você precisa nesse momento. Depois a gente tem os próprios profissionais da saúde. Isso eu sei que gera uma certa polêmica, mas eu acho super importante a gente falar sobre isso. Por quê? Muitas vezes eu vou citar o meu exemplo para não
generalizar. O meu exemplo, primeira consulta com o meu obstetra, eu fui aleatório, qualquer obstetra, não foi uma pessoa super escolhida e tudo mais. Eu fui pelo horário, enfim. E o obstetra, a primeira coisa que ele me falou, eu estava com 6 semanas, ele me indicou um nutricionista porque eu não poderia engordar mais de 7 quilos. E me explicou que 7 quilos são exatamente o saco gestacional com a placenta, com o bebê, com o líquido amniótico, papapá. Então, 7 quilos era o que eu poderia engordar. E isso já me trouxe uma certa pressão, né? Poxa, eu tinha acabado de saber que eu estava grávida, meu corpo ainda nem tinha começado a mudar e eu já estava ali pensando que talvez eu tivesse que manter o peso, sendo que era uma coisa que naturalmente, infelizmente, a gente já pensa, né? Ai, meu Deus, vou engravidar, não posso engordar muito, senão depois como é que eu vou voltar pro meu peso, como é que meu bebê vai ficar? Então, você já tem toda essa culpa, você já está olhando na internet várias coisas que está se comparando. Você tem a família toda com essa cobrança. Ainda vem um profissional da saúde que deveria te acolher e te joga um balde de água fria, como esse médico fez em mim. E aí eu simplesmente mudei, troquei de obstetra, fui por uma outra na qual eu confiava e foi tudo maravilhoso, deu tudo certo, tá? Então faz muita diferença a gente ter um profissional que a gente de fato confia e que acolhe, não fica só dando bronca, tá? Segundo tópico que eu queria trazer é sobre a fisiologia da culpa. Por que a fisiologia? Porque todo o nosso organismo ele trabalha para manter o bebê no momento em que você está grávida. Então, assim que existe a fecundação do espermatozoide no óvulo, ativa uma chavinha de que agora a gente precisa manter esse bebê. Se a gravidez correr normalmente, sem nenhuma intercorrência, os hormônios eles vão se modificar. Então, hormônios que normalmente estão em alta no nosso corpo vão dar uma baixada, que são esses que deixam a gente mais produtiva, mais resolvida, né? Mais alegre e tudo mais. E aí vai vir os hormônios que dão uma assentada, para que você fique mais quietinha mesmo, porque é um momento de proliferação celular. As suas células estão loucamente se multiplicando para formar o feto, o bebê. Então você tem muita coisa acontecendo ali, você tem que ficar um pouquinho mais tranquila. Aí vem o sono, vem a falta de disposição, vem aqueles enjoos, justamente por conta dessa ação hormonal, especialmente pelos hormônios beta-HCG, que é aquele que quando a gente descobre que está grávida, é aquele que a gente vê, progesterona, estrogênio e o cortisol. Então, o que acontece? A progesterona, por exemplo, ela aumenta a sensibilidade, te deixa a flor da pele, te deixa mais chorona. Geralmente, a progesterona que dá os enjoos, que pioram aqueles enjoos, tá? Dá aquela sensação de insegurança, aquela coisa de você não sabe o que vai acontecer. Essa é a danada da progesterona. O estrogênio ela já dá um pouco de mais bem-estar e tal, mas ele vai começando a oscilar. E aí nessa oscilação você sente irritabilidade, ansiedade. Aí de repente você tá bem, de repente você tá mal de novo. Essas oscilações geralmente são culpa desse mocinho aí, o estrogênio. O cortisol, ele tende a aumentar também, naturalmente, porque é um momento que o seu corpo está em estresse. Ele está gerando uma vida, tem muita coisa acontecendo. Então, o cortisol, que é o hormônio do estresse, também fica mais alto nesse momento e deixa a gente também mais irritada, com humor você fica mais arredia, né? Não quer ouvir ninguém, não quer ouvir a pessoa falar, determinada pessoa começa a te irritar demais, uma pessoa que você adora, que você ama, né? Geralmente o marido chega lá, fala alguma coisa, parece que ele tá falando uma coisa assim, um absurdo, porque tudo te irrita. Esse é o cortisol. E o beta-HCG, que ele está relacionado ali às primeiras semanas, também mexe com o emocional. Então é um momento que todos os hormônios eles estão diminuindo, inclusive
a contratura muscular. Os seus músculos começam a ficar um pouco mais relaxados, porque o útero também é formado por músculo. E se esse útero está muito contraído, ele vai expelir o bebê. Então, esses hormônios, eles trazem esse certo relaxamento muscular para que você não aborte naturalmente. Então, é muito comum esses hormônios ficarem ali muito bagunçados, porque você ainda não está acostumada e eles ainda estão se instalando, eles estão subindo, descendo, estão oscilando, e você ainda não está acostumada com essas sensações, e isso te faz se sentir mais deprimida, mais chateada, mais cansada, com mais sono, com mais vontade de comer e ao mesmo tempo com mais enjoo. Então, tudo isso é culpa da fisiologia da gestação. E tá tudo bem você se sentir assim. Mas é muito importante você reconhecer que existe esse processo fisiológico para você se acolher e entender que é um momento e que vai passar e que não tem nada de errado em você se sentir assim. Pelo contrário, é justamente o que se espera mesmo de uma gestação, tá bom? Eu queria falar com vocês agora sobre a vulnerabilidade da gestação. A gestação, ela é um período que você fica mais vulnerável, e não é só vulnerável no sentido de, eu tô gestante, eu preciso pegar a fila de preferencial, porque você não pode ficar muito tempo em pé, porque você não pode fazer muito esforço, não, enfim. Mas é uma vulnerabilidade total e completa sobre tudo. E é sobre tudo mesmo. Por exemplo, a sua imunidade, ela cai. Por quê? Se o seu sistema imunológico está toda, ele pode também entender que o bebê é um corpo estranho e querer combater esse corpo estranho. Então, a imunidade, ela precisa dar uma baixada. Então, é nessa hora que as gestantes podem pegar mais infecções, que uma doença, uma intoxicação alimentar, por exemplo, que para uma pessoa que não está gestante é só, às vezes, uma dor de barriga, para a gestante, às vezes, ela precisa ficar internada. Ou então é uma cárie, que fica muito mais fácil de você ter, por exemplo, uma cárie, justamente por conta dessa baixa da imunidade. Isso é a vulnerabilidade do corpo, que a própria gestação te faz ter, né? Passar por. Mas existe também essa vulnerabilidade emocional, porque você fica muito mais exposta emocionalmente, você fica muito mais imersa nos seus pensamentos. Um livro da Laura Gutman chama O Encontro com a Sua Própria Sombra. Ela traz muito essa questão de você, quando você é criança, quando você é gestante, você se volta para ser criança. Não é que você tem atitudes infantis, mas você começa a entender certas situações que você passou na infância, ou você começa a lembrar de situações da infância, ou começa a enxergar a sua mãe ou os seus pais de uma forma diferente. Isso tudo são essas adaptações hormonais e neurológicas e emocionais que a gente vai passando ao longo da gestação. Então é natural a gente estar mais vulnerável, mas a gente precisa tomar cuidado com essa vulnerabilidade. Por quê? Porque pode ser que não seja só uma vulnerabilidade ou só uma questão de oscilação hormonal. Pode ser, de fato, uma depressão. E essa depressão, se ela não for muito bem vista, tratada, diagnosticada e tratada na gestação, você pode levar ela para o pós-parto, que é justamente a depressão pós-parto, que infelizmente está cada dia mais comum, tá? Cerca de 1 a cada 4 gestantes apresentam sintomas de depressão e a maioria não recebe diagnóstico. Então a gente nem tem um dado preciso, porque as gestantes não imaginam que elas estão com depressão, elas só sabem que estão grávidas. Elas não pensam, eu estou deprimida, porque é muito inconcebível socialmente você dizer, verbalizar que está triste ou que está deprimida quando você está grávida.
Porque você está recebendo um presente, uma dádiva, muitas vezes você sonhou muito com aquilo, você quis muito ser mãe. E admitir que você está triste ou que você está deprimida é como se você admitisse que não quisesse aquela gestação, que você não quisesse o seu filho, que você não amasse o seu filho. Mas é muito importante você saber que uma coisa não quer dizer a outra. Não é porque você não gosta da experiência da gestação que você vai ser uma mãe que não ama o seu filho. Muito pelo contrário, isso é totalmente sem relação. Eu, por exemplo, fui grávida na pandemia e passei uma gestação muito difícil do ponto de vista emocional. Eu tive muito vulnerável, eu fiquei muito sensível, eu fiquei muito triste, apesar do sonho da minha vida sempre ter sido ser mãe. Então, eu estava passando por um momento muito difícil, né? Aquele meu momento de vida estava muito difícil. Eu queria muito ser mãe, eu sempre quis manter essa gestação, mas eu sentia uma tristeza profunda, eu sentia muita falta de conexão com o meu bebê no início. Então, isso é natural e a gente precisa normalizar para que mais gestantes consigam falar sobre isso e sejam diagnosticadas ou sejam cuidadas, sejam acolhidas o mais rápido possível, porque essa depressão, ela não passa sozinha. Ela precisa de apoio, ela precisa de tratamento, às vezes medicamentoso, às vezes terapêutico, mas é necessário um tratamento. Então, essa vulnerabilidade, ela não pode ser negligenciada, tá certo? Então, se você tem esse sentimento de menos-valia, esse cansaço muito longo até o final da gestação, algo que você não consegue controlar, tá chorando muito, tá triste, mesmo querendo, aceitando a gestação, procure ajuda, porque depois a tendência é só essa depressão se instalar e ser cada vez mais difícil de você lidar com ela. E a culpa, ela é um dos fatores que deixam a depressão ainda pior, ainda mais dura, mais difícil de ser controlada. Quando você se culpa, você se coloca numa posição inferior. E isso te faz ter esses sentimentos ainda mais potencializados. E aí, só para vocês terem uma ideia, a culpa, geralmente, ela acontece em ciclo. Então, você tem aquela culpa, aí você se sente triste, aí fica mal, e de repente você se motiva com alguma coisa, vai melhorando, e aí quando você tem ânimo para fazer certas coisas, você começa a sentir a culpa de novo. E começa tudo de novo. Então, isso não passa sozinho, você precisa de ajuda, tá? Com relação a comer, a culpa ao comer, que é um tema que eu inclusive amo, a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Importantíssimo que você se cuide da sua alimentação. E nem digo só pelo bebê, que isso traz também a culpa. Eu não estou me alimentando bem, como é que meu bebê vai ficar? Não é só por isso. É porque quanto mais você se alimenta bem, mais você tem nutriente para evitar essas baixas hormonais, essas inconsistências desses hormônios e para evitar que o bebê ou o seu corpo precise pedir alguma coisa. Então, se você está sentindo muita vontade de doce, de carboidrato refinado, de coisas muito doces, muito refinadas, provavelmente é porque você está precisando de mais caloria, de mais energia para fazer os metabolismos, fazer todas as reações metabólicas que o seu corpo precisa, inclusive fazer o seu bebê crescer. Então, se você chega a esse ponto, provavelmente tem alguma coisa que não está fluindo tão bem. E pode ser que a sua alimentação não esteja favorecendo. Então, se você não tem um consumo adequado de proteína, de carboidrato, de fibra, de gordura boa, provavelmente você vai sentir uma necessidade maior de comer e isso vai te fazer sentir mais culpado. Porque na gravidez, a fome é uma fome diferente, é uma fome que você não controla. Você acorda de madrugada com fome e não tem nada que te faça parar de assaltar uma geladeira, porque é uma fome diferente.
Então, se você está bem nutrida ao longo do dia, você não vai ter esses episódios, ou esses episódios vão ficar muito mais fáceis de serem controlados, tá? Então, não se preocupe com isso. Se preocupe em buscar uma equipe que vai te dar esse apoio. Então, seja um obstetra, uma obstetra que vai te ouvir, que vai te acolher, uma psicóloga, uma nutricionista que não vai também ficar te culpando ou focando só no seu peso, mas entendendo todo esse processo, isso vai te ajudar demais, vai te trazer muito mais conforto e vai tornar a sua gestação muito mais saudável, não só do ponto de vista fisiológico, mas também do ponto de vista emocional. Sem culpa, menos culpa e mais tranquilidade. Se você sente culpa o tempo todo, saiba que você não está sozinha, tá? Estamos juntas. Me conta aqui nos comentários se você sente essa culpa, como que é para você? Qual a situação que te faz sentir mais culpada na gestação? E a gente vai bater um papo e entender, quem sabe, gerar outros vídeos para ajudar mais e mais gestantes a se conectarem com seu bebê e terem uma gestação mais feliz e saudável. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!